Fala galera, tô de volta aqui no YouTube. Aqui ó. E aí, como é que vocês estão? Tô de volta aqui pra falar do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, menino da vila. Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila. Dentro da... Que foi assunto esse fechamento de janela, né? A janela fechou aí no dia 2 de agosto. E foi, né? Foi terça-feira inteira falando disso, do Marcos Leonardo. Ele vai pro São Paulo, ele não vai pro São Paulo. Vários jornalistas aí jogando informação o tempo todo, vai isso e aquilo, não sei o que. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Mas antes, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar, que a gente vai começar falando de quem é o Marcos Leonardo. Menino da vila. O Marcos Leonardo aí surgiu no Santos, né? Menino da Vila, isso é muito importante, guarda essa informação. Menino da Vila, teve rebaixamento do Santos, ele participou, mas ele foi meio que passou batido porque ele jogou muito bem. Então ele foi para o Al-Hilal, um preço alto, valor alto, né? O Al-Hilal estava naquele projeto, os times árabes estavam naquele projeto de contratar jovens jogadores sul-americanos para reforçar os clubes árabes. Uma estratégia que foi passando as temporadas, se demonstrou certa e errada. Por que certa e errada? Certo porque é o que se deve fazer no mercado. Você contrata jovens jogadores promissores para você incluir na sua equipe, no seu time, e ele me agregar valor no momento correto. E foi o que aconteceu com o Marcos Leonardo no Mundial. Ele arrebentou, foi artilheiro e tudo mais. Qual é o lado errado? O lado errado é você contratar esse jovem jogador e já contratar um cara experiente, né? Um cara com nome também para a posição, que foi o que o Al-Hilal fez. O Al-Hilal já tem o Mitrovic, sérvio, que é um cara de renome, ídolo do Al-Hilal já. E é o cara que vai tomar conta da posição. Existe a regra do estrangeiro, não pode ter um limite de estrangeiros. E quem estava sobrando no Al-Hilal e quem ainda está sobrando é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está sobrando no Al-Hilal, assim como o Neymar estava sobrando há um tempo atrás. Mas o Neymar era esse experiente que eu falei. O Neymar tinha essa posição de experiente, não era a posição do jovem, até porque ele já tinha 30 anos. Mas porque ele não era titular? Porque ele se machucava muito. O que você tem que entender agora é que, a partir disso, vários clubes ficaram sabendo da situação do Marcos Leonardo e foram lá consultar ele. Entre eles, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. Esses foram os clubes brasileiros. Teve os europeus, não foram citados os europeus, até porque não teve nenhuma negociação longa com eles, né? O Marcos Leonardo não se interessou, o staff, né, não deu bola. Mas teve esses quatro aí, né? Flamengo e Palmeiras tem a parte financeira, né, a favor. São Paulo e Santos, o Santos tem a parte de repatriar, né? Não, vamos repatriar o menino da Vila. E o São Paulo estava ali na negociação. O Flamengo e o Palmeiras tinham dinheiro para fazer a compensação financeira que os árabes queriam, porque eles queriam, e não era pouco. Eles queriam 15 milhões de euros, 15 milhões de reais no mínimo para emprestar ele. Então, o Flamengo e o Palmeiras tinham esse dinheiro. Iam querer barganhar e tal, negociar, mas eles tinham esse dinheiro. São Paulo e Santos não tinham esse dinheiro. Mas o Marcos Leonardo não queria ir pro Santos. Ninguém quer ir pro Santos, né? Ah, mas tem o Neymar. Ninguém quer ir pro Santos. E o Flamengo e o Palmeiras, todo mundo quer ir pro Flamengo e o Palmeiras. E tá aí, né, o erro, né? Todo mundo quer ir pro Flamengo e o Palmeiras. E lá se cria muita concorrência. O Marcos Leonardo não ia chegar no Flamengo e ser titular. Ele ia ter que brigar pela posição. Palmeiras é a mesma coisa. Ele não ia chegar no Palmeiras e ser titular logo de cara. Ia brigar pela posição. No São Paulo não. No São Paulo ele está numa condição onde não tem os atacantes, né? De fato, centroavante. O Caleri, né, está indisponível, o principal atacante do São Paulo. Então Marcos Leonardo ia chegar para assumir essa posição, o São Paulo que está brigando pela Libertadores, né? Título que o São Paulo busca aí, busca o tetra. Mas o que aconteceu? São Paulo não tinha grana
para compensar os árabes, né? Os árabes queriam a grana, né? Pelo menos que pagasse o salário do Marcos Leonardo, que não é baixo. O Marcos Leonardo quis abrir mão do salário, mas não tinha compensação financeira, né? Eles queriam que o São Paulo pagasse alguma coisa. O Marcos Leonardo abriu mão do salário, né? Os árabes falaram: olha, a gente te empresta de graça, mas paga o salário do cara. Não, bora dividir e tal, não. Paga o salário integral do cara. Aí eles falaram: Marcos Leonardo, os caras estão querendo que, né? Como é que vai ser? Aí, não, eu abro mão do meu salário, parte do meu salário, e vocês pagam o resto. E não é nem ser o 10º mais bem pago do clube, de tanto dinheiro que ele estava abrindo mão. Aí os árabes falaram: opa, então já que vocês vão abrir mão, ou ele vai abrir mão do salário, então vocês vão ter que pagar alguma coisa pelo empréstimo. Aí falou: ué, não era outra coisa, né? Agora mudou, né? Porque vocês querem levar o jogador e não querem pagar nada. São Paulo tentou meio que, né, se dar bem nessa negociação com o Marcos Leonardo e os árabes, o Al-Hilal, mas não deu certo, apesar de o Marcos Leonardo não tá tendo os minutos que ele deve. E querendo ou não, o Al-Hilal perde dinheiro porque o cara não jogando, não tendo minutos, o Al-Hilal perde dinheiro porque o cara se desvaloriza e não joga. E o São Paulo ia dar isso de bandeja pro Marcos Leonardo, ia dar roupa, era abundância isso, né? O Marcos Leonardo ia jogar todos os jogos, mas o São Paulo não queria pagar nada, né? Então eu vi torcedor do São Paulo aí falando: mas ele vai ficar aí sem jogar, encostado. Mas pô, o São Paulo não queria pagar o salário do cara, não queria dar nenhuma compensação financeira. Não é que não queria, né? São Paulo não tem essa condição toda. No momento que parecia que o São Paulo ia conseguir, mas no final os árabes chegaram e falaram: vocês não querem pagar nada, então ele vai ficar com a gente. E essa foi a história. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou de tudo isso. E se o Marcos Leonardo um dia vai jogar no São Paulo, e se não jogar, para onde ele deve se transferir? Se ele tem que ir para a Europa, se ele tem que ser emprestado para a Arábia, deixe seu comentário aí. Beleza? Então esse é tô voltando aqui a, né, fazer vídeos mais longos com vocês. E amanhã tem mais. Amanhã não, talvez no outro dia, mas nessa semana ainda vai ter vídeo, eu prometo, beleza? Então se inscreve aí, deixa o like e é nóis. O Marcos Leonardo, menino da vila, se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila. Dentro da área é matador igual serial killer, jogo de corpo de monstro igual Godzilla. E é o Marcos Leonardo, menino da vila.